E muitas, aquilo que você fala e aquilo que você faz fica registrado. Né? Sim. É perigoso. Mas vamos lá. Por exemplo, aqui tem um par que envolve dois elétrons, que é o par cobre. Né? Isso. Mas o par de ferro está envolvendo um só. Era para estar envolvendo dois, né? Aí eu coloquei que a reação global Era para estar envolvendo dois. aí Cu, né, mais 2 ferro 3 mais, dando Cu2 mais 2 ferro 3 mais. Vamos ver na tabela padrão. E aí eu peguei o potencial em relação a isso. Pronto. Essa é a tabela padrão lá que eu tinha deixado para vocês, que é do Atkins. Né? E aí Esse é um é do o. Atkins Princípios da Química, né? O Não, preto? esse aqui é. Não, esse aqui é Fisicoquímica. Atkins, Fisicoquímica do Atkins. Os Na dois. verdade, esse aqui é o Fisicoquímica para Ciências Biológicas, ou alguma coisa assim. Fisicoquímica Ah, Biológica. Eu tenho. Deixa eu ver é qual que é. eu tenho três Atkins aqui. 3. É o preto do Princípios da Química, aí Fisicoquímica 1 e Fisicoquímica 2. Aí eu Ah, queria saber onde eu encontrava. Eu vou ver esse aqui. aqui, ó. É esse aqui. Ah, não é igual ao meu, não. É porque eu sou biólogo, entendeu? Então tá assim, é Fisicoquímica para as Ciências da Vida. Aí a tabela é essa tabela aqui, ó. Ah, Entendi. Não é igual ao meu, não. não é igual? Essa tabela aqui. Cadê a tabela, José? Aqui, ó. Ah, Eu gosto muito dele porque, como biólogo, ele dá muito exemplo para minha área, sabe? Mas vamos lá, então, ó. Vamos ver o que está errado. Então, eu estou desconfiado que o que está errado aí é porque não pode ser. Se você tem dois elétrons para o cobre, você teria que ter dois elétrons para o ferro. Então, se a gente procurar dois elétrons para o cobre aqui, a gente tem esse clássico aqui, ó. Né? uhum. Como é que ficaria isso? Deixa eu abrir aqui o que eu ia abrir mesmo? Ah, tá. Vou abrir uma. Desculpa, tá? Deixa eu abrir esse daqui, que esse aqui é o quadro, né? Esse aqui é o quadro. Eu abro o quadro. Cara, eu tô. E hoje, então, 4 horas da manhã eu já estava de pé. Eu acho que essa pandemia, para nós que estamos sobrevivendo a ela, ela está começando a encher, viu? Começando a Tá. deixar a gente muito desgastado. Essa aqui é a nossa VC, só para não perder o ritmo, né? VC do dia 3, né? 3 de dezembro. Isso. Então, vamos ver. A gente Hoje está. não é Atividade 4, 6. não? Atividade 6. Dia 4. Oi? Hoje é dia 4. Ah, é dia 4, tá vendo? Estou Isso. falando, tô falando que essa pandemia está deixando a gente num pandemônio. Então a gente está dizendo o seguinte, que cobre 2 mais 2 elétrons daria cobre, né? Porque é zero, né? Basicamente, que é o que está neste enunciado aqui. E esse ferro aqui está realmente danado. Na verdade, tem que ser o ferro com dois elétrons, né? Para poder combinar, senão não combinaria mesmo, não. Onde que a gente vai achar o ferro com dois elétrons? O Ferro com senhor, dois elétrons. Aqui, ó. a última agora que o senhor tinha deixado foi a atividade 10? Perdão, não O senhor, escutei. a atividade que o senhor postou essa semana, o senhor vai tocar nela hoje? Uai, poder posso, mas eu posso também dar uma olhada naquela que você fez. Pronto, Também. porque aí Você tá fez, tendo que você fez a responder. dessa Eu não semana? peguei para responder, não. A dessa semana você não pegou para Não. responder. A gente dá uma olhada lá. Tá, a gente dá uma olhada. A gente pode pegar outra atividade também na verdade eu preparei um determinado material, mas de repente também não adianta a gente ficar muito em cima. Ah, vamos agora. Aí você sai correndo, galopando no cavalo e esquece a estrada, não presta atenção na estrada. Vai só correndo e na hora que você chega no final você fala, o que eu aprendi mesmo? Então, vamos tentar ver essa só. Então, cadê o bichinho aqui? Cadê minha. Aqui, ó.
Vamos Então, lá. para ser 2 elétrons, tem que ser esse cara aqui mesmo. Ó. Tem que ser esse ferro mais 2 elétrons, dando ferro, 0,44 aqui. Ó. Então, você tem ferro, é isso, 2 elétrons, né? Para você ter 2 elétrons, exatamente. Para ele poder dar o ferro 2 mais, né? Ferro 2 mais 2 elétrons dando ferro. É isso que estava lá? Nossa, minha cabeça está... Isso. 2 mais 2 elétrons. No Então, meu esse, caso, eu usei o potencial errado. é, Eu esse dá botei 0,77. 0,77, deixa eu ver. Foi. Ah, tá. Sabe por quê? Você não sabe por que você usou potencial errado? Porque o seu professor não fez a questão errada. Sabe aquela história? O cobre estava com 2 elétrons, beleza. O ferro também tinha que receber. O ferro é reduzido, deixa eu ver. O ferro aqui é. Qual que é o valor do ferro? O ferro está em mais 0,77. O que eu estava escrevendo? Ah, não, menos 0,44. O ferro está em estado reduzido. Então, a oxidação dele é que vai permitir a redução do cobre solúvel, que está com potencial positivo de 0,34 volts. Então, na verdade, se a gente vem para cá, 0,44, né? Menos... Aí eu usei menos 0,34 de potencial. E aí eu disse que o anódico era o cobre. O catódico era o ferro. Então eu errei mesmo. Você acertou, porque, na verdade, quem errou fui eu, né? A questão está mal feita. É menos 0,44 volts aqui, não é isso? A ferro 2 mais, eu acho que esse aqui, ó. Menos 0,44, exatamente, menos 0,44, e o cobre mais 0,34. Isso, cobre mais 0,34. Ou seja, se eu estou tirando 2 elétrons de alguém, que eu estou tirando do ferro, porque ele está em estado padrão reduzido, eu vou jogar esses elétrons para o nosso amigo aqui, ó. Eu vou jogar para o cobre, que aí o cobre em solução vai receber esses 2 elétrons e vai ficar reduzido. Eu não posso, por exemplo, pegar alguma coisa que tem 2 elétrons e jogar para uma que só vai receber 1 elétron. Aí eu não tenho uma meia célula, né? As meias células elas precisam ser equilibradas. Você precisa ter um balanço eletroquímico, que é um balanço de massa, mas um balanço de carga também, né? É. Mas eu errei mesmo, professor, também. Eu posso ter até acertado a reação, mas eu peguei o potencial errado. Eu coloquei menos 0,34. Ah, tá, você pegou o potencial. Não, mas relaxa, que essa questão eu já eliminei também, porque ela o enunciado está errado, você não conseguir resolver, mesmo que você fizesse. Isso aqui daria assim, né? Eu tenho ferro 2 mais aqui, eu vou receber o ferro aqui, ó, em estado... Bom, a gente pode colocar desse jeito. Eu vou receber o ferro aqui em estado 2 mais, só que 2, isso. Aí eu vou produzir o cobre, esse cobre vai estar reduzido, e agora eu vou produzir o ferro... 3 mais. Ferro 2 mais. Pronto, a reação até que eu acertei. Ferro 2 mais, exato. E aqui eu vou ter da célula aqui, vai ser mais 0,34, né, que é sempre o mais oxidado, menos 0,44. Isso aqui vai dar... ponto 34, ponto 44 vai somar. Na verdade vai somar, né? Ponto 78 volts. Eu acho que nem está pedindo isso no enunciado, não pediu o potencial da célula, né? 78 volts. Eu acho que pediu. Pediu? Eu acho que sim. Deu quanto? Deu 0,78. Mas relaxa, porque como essa questão estava com o enunciado errado, então eu não vou considerá-la, né? Estava errado. Aí não teria como considerá-la. Beleza? Aí qual que é a outra é essa daqui, né? Qual a carga da prata depositada numa Essa eu célula? fiz. Eu não fiz outra. Eu acho que você sabe que eu estou desconfiado que há umas 3 semanas que eu não corrigi os trabalhos de vocês, porque começou o semestre também, né? 2 semanas atrás, da graduação, aí você... Uou, vamos ver o que a gente Iniciou ou terminou? iniciou. Eu já ouvi falar em bilocação astral, olha que está gravando isso, né?
Eu já ouvi falar em bilocação, você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Todo mundo já ouviu falar isso, nem que seja mística, né? Mas eu nunca ouvi falar em estar em dois tempos ao mesmo tempo. Porque a gente está no segundo semestre de 2020 para pós-graduação em eletroanálise e ainda no primeiro semestre de 2020 para a graduação Meu Deus. na graduação. E eu ainda estou com uma outra disciplina que começou agora, que é a do segundo semestre de 2020. Então, nós estamos fechando a pós-graduação de 2020, começando a graduação segundo semestre de 2020 e terminando a graduação primeiro semestre de 2020. Pô, cara, pô, Caramba! fica difícil, né, pô? Aqui a gente está terminando. A UFCG termina agora, segunda-feira. É a prata, né? A gente não sabe, é prata. Termina segunda-feira agora? Isso, a última prova. Então, se a gente vai. A gente está oxidando ou está reduzindo essa prata? Qual a carga consumida se a prata é depositada numa célula eletroquímica? Eu Tá. fiz a prata. Você tem uma prata que vai ganhar um elétron e vai se transformar numa prata em estado sólido. Isso. Sim, tá, assim. Bom, aí a gente precisa saber o seguinte: a gente sabe que um mol, aquela história do mol de elétrons, né? Sim. Vai equivaler a um Faraday, né? Que vai ser 96.485 coulombs. Então agora a gente precisa Isso. saber quantos mol maluco aí que a prata tem. Para isso a gente tem a massa. A Então, massa. a massa, se M é igual a 0,7 gramas, é isso? 0,7 gramas. A gente tem que um mol tá, 0,7 gramas. Ah, tá. Aí eu vou pegar massa sobre massa molecular. Tá, então eu tenho que pegar aqui a massa e dividir pela massa molecular. Então eu tenho que saber qual que é a massa molecular da prata. Você tem ela aí, não? Eu tenho a massa molecular. O meu deu 1108. Ou é porque Massa, eu já fiz? não, 1108, massa Não, deu molecular. 108, né? Ah, 108, tá. Isso. Massa molecular de É, não é 1000. porque eu tava Pô, multiplicando. isso aí é proteína. A insulina tem 5.100. Ai, Então meu você Deus. tem Desculpa. lá. Vou fazer na calculadora, você está só me ajudando. Vou fazer na calculadora. 0,708 dividido 6,48 vezes 10 a menos 3. Então isso aqui vai dar 6,48 vezes 10 a menos 3 mol. Então é só jogar o bicho para cá. Ó. Uhul. Então 6,48 vezes 10 a menos 3, né? Menos 3 mol, representar X. Aí tem que fazer essa continha aqui. Na verdade, só essa continha que faria, não faria mais uma outra continha. Então você tem Eu acho que eu errei, será? 485 vezes 625 coulombs. 625 coulombs. Fui salvando aqui. Não salva, depois se arrepende. 625 coulombs, é isso, né? Porque a prata, se fosse um metal divalente, aí seriam 2 farad. Aí você teria que multiplicar por 2 aqui. Mas no caso é esse aqui mesmo. Ó, já estamos aqui mesmo, né? Vamos fazer o do outro lá. Qual que era o outro lá? Deixa eu ver. Deu quanto sua resposta final? 625 coulombs. Eu Quando errei. é o teu? Quando é o teu? Se for Eu próximo, tá. coloquei que a carga de um mol é igual a 9. Da onde eu tirei isso? Eu errei. Depois eu vou rever. Tá legal. Mas tudo bem, fica tranquilo. Até porque nas coisas que você já me relatou também teve algumas impossibilidades, né? Depois você foi. Eu tô vendo que você me entrega sempre atrasado lá as atividades. Professor, me perdoe. Ah, tudo bem, cara. Pós-graduação, a gente é um pouco diferente também. Não, Vamos mas lá. não gosto não. Nunca fui de ficar atrasando, mas é porque tá. Tá punk para todo mundo.
Vamos aproveitar que a gente já está aqui mesmo, já faz só 3 questões, não eram isso? Acho que não só 3 questões, já faz essa minha. É isso aqui, ó. Considerando 90% de eficiência econômica, qual a quantidade de cobre removida? Ah, tá. Tem o volume do vaso eletrolítico lá, da célula eletrolítica. Quantidade de cobre. Tá, a quantidade de cobre removida, você faz uma colometria e você aplica. Nossa, carga pequenininha. 3 vezes 10 a menos 4 coulombs, deve ser isso, né? Tá, então deixa eu memorizar isso aqui na cabeça para ver se dá para passar para cá. Tá, dá para passar para cá. Essa é a terceira? É a terceira. Tá, então a gente tem uma aplicação então, de 0,3 milicoulombs de carga aplicada, 450 centímetros cúbicos, estava lá? Por que eu botei centímetros cúbicos? Só para confundir vocês. 450 ml, né? Um centímetro cúbico é 1 ml. Tá, vou Isso. deixar do jeito direito lá. Não é para confundir, não. Então tá, e aí a gente tem o cobre, que ele vai ser trabalhado como mesmo aqui, esse carro não é esse aqui não. Oh, cobre removida por eletrólise. Ah, então vai ser aquele cobre solúvel mesmo, né? Aquele cobre doidão lá, 2 mais 2 elétrons, dá cobre zero, que aí você remove da solução. Tem aquele potencial que era mais 0,34, né? É o que está em cima, né? Mais 0,34 volts. É aquele basicão. Então, a gente tem essa relação. Esse aqui já está envolvendo 2 elétrons. É igual aquele de cima que eu te falei. Ó. Esse aqui está envolvendo um elétron na questão de cima, é um farad. Esse aqui já está envolvendo... esse aqui já está envolvendo 2 farad. Então, a conta vai ser em cima de 2 vezes 96 coulombs em algum momento. Em algum momento, isso aqui vai dar 2 vezes 96,485 coulombs. Quando você faz essa relação de mol, né? Você faz essa relação de mol. Então, deixar a coisa mais clara, né? 2 vezes 96,485 coulombs, que é em mol, isso aqui vai representar... Oi? Não, Isso aqui vai... estou acompanhando. Ah, tá. Isso aqui vai representar a quantidade em mol que a gente vai gerar, né? Em mol que a gente vai gerar. E aqui foi aplicado aquele valor super baixo. Quanto que era o valor? 0,3 é 3 vezes 10 a menos 4. 3 vezes 10 a menos 4 coulombs. Esse aqui vai ser um xão também. Isso aí. Porque se fosse monovalente, se fosse cobre mais, porque tem cobre mais, né? Se fosse monovalente, seria um farad só. Então aqui a gente vai ter 2, 96,485, multiplica. Ah, tá. E o outro é 3 vezes 10 a menos 4. E aí você diferencia os dois. Nossa senhora, vai dar um negócio tão pequenininho. Então esse x aqui vai ser igual a 1,55 vezes 10 a menos 9. O que a gente pega? Mol. Nanomol, né? 10 a menos 9, 1,6 nanomol. Só que mol, a gente sabe o seguinte, né? Como é o negócio? Mol sobre volume vai ser igual a concentração. Está pedindo a concentração, né? Então a gente tem o quê? A gente tem... eu vou ficar espremido aqui, eu tenho isso aqui tudo aqui do lado. No caso, Então, divide pelo volume agora? Oi? Divide pelo volume? Exato. Achou? Então a gente sabe que isso aqui é mol, então a gente sabe que mol sobre volume vai ser igual a concentração. Então isso aqui vai ser igual a 1,55 vezes 10 a menos 9, dividido pelo volume de 450 centímetros cúbicos. Mas é ml, então tem que passar para litro. (450 vezes 10 a 3) divide. Caramba! Não, tem uma coisa errada. Acho que minha palavra fiz errada, cara. 450 vezes 10 a 3, mais ou menos isso. Ah, tá, não é mais errado, não. É porque 450 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,45. Achando que ia dar um número mágico. Não, isso aqui deu 3,45 vezes 10 a menos 9. A menos 9, o que nós estamos procurando? Molar, mol por litro.
mol, 8 menos 1, que é basicamente mais ou menos 3,5 nanomolar. Tá? Atividade 6 de colometria. Beleza? Tá viva? Tô, professor, tô. Então tá. Estou aqui. Esse é o problema. Uma vez o Fabrício veio também, veio só o Fabrício. Só o Fabrício veio para a aula. Porque quando vem mais gente, os microfones ficam desligados, normalmente o professor fica falando e não vai chamar a atenção de um aluno especial, né? Mas como veio só o Fabrício, eu fiquei falando com ele o tempo todo. Então, como Não, veio mas só você hoje, pode é o tempo falar. todo. Você quer fazer aquela outra então? Qual? Qual foi a outra que eu falei? Eu nem me lembro mais. Depois da atividade 6 vem a atividade 7. A gente pode fazer a atividade 7 também. Pronto, se eu quiser fazer, acho que eu fiz essa também. Você viu os vídeos dessa semana? Se eu quer que eu fale a verdade? A verdade é não, né? Tá bom, não tem Não. problema não. Tem que pegar uma parte da aula para discutir, porque é importante, porque tem a ver com as técnicas. Não vi, professor. Confesso que eu não vi. Eu sempre olho uma semana após. Uma semana mesmo depois. Sei. Uma semana depois. Que é o Não é o final de ideal. semana. Não é. Mas vamos lá. Vamos pegar o sétimo então agora. 6, 6, 6, sai fora você, vem você. 9, coreografia, cinética, tátil, atividade 8, não, aqui, cinética. Eu tenho que abrir primeiro aqui, bonitinho. Esse aqui, ó. Esse você fez? Professor, vou confessar para você. Pode falar, professor. Esse você fez? Você fez? Essa eu fiz. Eu acho que eu fiz sim. É porque eu escaneei e mandei. Outra coisa que eu estou pensando é o seguinte: a gente está gravando e normalmente eu coloco no YouTube, só que hoje é uma coisa muito específica, muito particular. De repente não vale a pena colocar no YouTube e colocar em vídeo privado para quem tiver acesso somente na disciplina, entendeu? Uhum. Estou questionando a todo momento você em particular, e eu acho que isso também não é muito legal. E aí até o Papa Bento XVI, se quiser, pode ver. Nossa, o Bento XVI, onde eu tirei isso? O Papa mudou. É Francisco. É isso, né? Francisco. Então vamos lá. Essa aqui tá facinha. Eu abri um negócio lá. Tá. Então a primeira, ó, qual o sobrepotencial de deposição determinado composto em eletrodo de platina? E que exibe um potencial de 1,2. Quer dizer, no equilíbrio, onde você tem aquele E0, né? Normalmente não precisa ser E0, pode ser um E0 linha experimental, pode ser um um meio da polarografia, tem que ser um potencial de equilíbrio. Então, potencial de equilíbrio quietinho, sem se perturbar, sem você aplicar nada, dá 1,2 volts. Aí você vai lá e pau, aplica 2 volts. É de se esperar uma corrente anódica ou catódica resultante. Eu explico. Tá. Então, como é que é? Os números aqui. Esse platina aqui é só para enrolar. Podia ser qualquer outra coisa também. 1,2 no equilíbrio e você aplica 2. Então, na verdade, você tem uma coisa. Atividade 7. Atividade 7. Você tem alguma coisa. É o primeiro? É o primeiro. Você tem um potencial de equilíbrio. A gente já esqueci, acho que é 0,7 volts, né? Trabalho de passarinho. Nossa, de onde que eu tirei os 0,7 volts? 1,2 volts. Não, passarinho. Tem que respeitar o passarinho. O passarinho tem memória. E aí você aplica um potencial aplicado de 2 volts. Isso aqui é facinho. Então você gera um sobrepotencial. Quando você faz isso aqui, você produz um sobrepotencial. Atividade 7 tem a ver com o quê? Voltametria cíclica? Né? Não, cinética eletroquímica.
Tá? Esse sobrepotencial ele é grafado com o símbolo eta. E o sobrepotencial ele é sempre relacionado ao potencial que você aplica menos o potencial de equilíbrio, que aqui no caso vai ser, nossa, onde coloquei 1,V, 1,2 volts. Nesse sentido, esse sobrepotencial ele vai ser de 2 volts menos 1,2 volts, que vai ser igual a 0,8 volts. É isso? Então, esse é um sobrepotencial positivo. Então, é como se você tivesse com o eletrodo, significa que o seu eletrodo, ó, o eletrodo é mais, né? O seu eletrodo ficou positivo. Se o seu eletrodo ficou positivo, ele vai atrair coisas negativas. Então, ele não vai atrair cátions, ele vai atrair ânions. Então, isso estará diretamente envolvido em uma corrente anódica. Não sei se foi isso que você respondeu, né? O que quer dizer por um? O que quer dizer por um? Porque eu não. Nada. Então, beleza. Eu não acertei essa. Ah, tá, entendi. Mas tudo bem. Ó, você pode errar tudo. O importante é que faça, entendeu? Tentar fazer, Só, né, professor? qual é o concurso? O concurso é a fase eliminatória e a fase classificatória. Então, na minha visão, a fase eliminatória é não fazer. A fase classificatória é fazer e errar. Não tem problema não. Beleza, então esse é o primeiro. O que você colocou lá na resposta? Você errou o valor? Isso, eu acho que eu errei o valor. Acho que eu tô A pegando outra, os valores errados. é? Ou eu escrevi errado? Não, tá certo. 2 volts e Não, 1,2, eu. tá certo. Se fosse, por exemplo, se o potencial fosse de 1,2 volts e você estivesse aplicando menos 2 volts, tá? Menos 2 volts, o eletrodo teria uma diferença aí de 0,8 volts negativos. Então o eletrodo estaria carregado negativamente, por assim dizer. Então ele iria atrair cátions para si. E aí você teria uma corrente catiônica. Né? É por isso que a gente fala, quer ver? Ó, eu vou dar uma continuidade para não ficar a coisa só desse jeito. É por isso que a gente fala, por exemplo, quando você tem uma voltametria em que você aplica um potencial aqui e observa uma corrente medida aqui. Eu adoro fazer corrente com letra minúscula, mas eu vi que em eletrônica a corrente contínua tem que ser em letra maiúscula. E aí você tem aquela. Ele começa aqui, por exemplo, de um negativo e vai para um valor positivo, e de repente você tem um pico aqui num determinado momento, né? Isso fazendo uma voltametria do tipo LSB de varredura linear, a gente fala que isso aqui é uma corrente anódica. Porque ela está indo em direção ao potencial positivo, acima, inclusive, do potencial. Aqui não dá para saber o potencial padrão, porque na voltametria de varredura linear você tem potencial de meia onda um pouco diferente, até dá para calcular, mas tem um outro procedimento. Na voltametria cíclica que se determina. Mas só para ilustrar mesmo o que a gente tinha colocado. E também para encerrar esse pedaço do quadro aqui, para não ficar um pedaço de fora. E aí a gente pode fazer aqui a segunda, então. A gente faz esse exercício, depois a gente entra na aula propriamente dita. Calcule a corrente de troca e o valor de coeficiente de transferência de carga. Isso aqui tem uma cara de Butterworth ou de Tafel, né? Para os dados de corrente catiônica abaixo, obtidos a 25 graus em potenciostático. Essa vai dar trabalho. Tá. Então é dado sobre o potencial em milivolts e é dado a corrente. Essa eu fiz o gráfico. Fez? Quanto que deu para você? Eu não lembro quanto que dá, mas tudo bem. Eita, deixa eu olhar aqui. Não, mas tudo bem. É porque eu escaneei. Vamos fazer, Mandei vamos pro fazer. senhor. A gente faz. Eu fiz no Excel, aí Tá. da equação da reta, né? É. E aí eu consigo pegar o resultado, os valores, calcular. Tá, entendi.
Aí eu apertei o R aqui, o R acho que vai ser mais chato para fazer, inclusive. Vamos ver. Se quiser, eu posso enviar o arquivo do Excel. Eu tenho no e-mail. Eu acho que eu enviei para o senhor. Olha só, faz tempo que eu não uso esse RStudio aqui. Ele está naquelas simulações que a gente tinha colocado para a aula de equação cinética. Ó, TAFEL, são simulações de TAFEL, lembra disso? Ou não? Lembro que o senhor fez, não foi? Mostrou o programa. Ali, ó. Simulação de equação de Butler-Bomber. Aliás, que pena que não apareceu de TAFEL. Deixa eu recuperar de TAFEL aqui. TAFEL. Ela deve estar em algum... Deixa eu ver aqui. Files. Ele foi pro parente, né? Deixa eu ver aqui. Dropbox Sync, é pós-graduação, química. Não vai estar aqui. Não vai estar aqui, vai estar em outro lugar. Tá bom, é uma pena. É porque, na verdade, eu estava querendo jogar isso aqui simplesmente porque a ideia desse exercício é em cima disso, né? Quer dizer, no caso aqui, ó, você tem um logaritmo, o R ele mostra log, mas é logaritmo natural mesmo. Isso aqui é ln de i contrastado com sobrepotencial. E aí, a partir da inclinação e do intercepto desse gráfico, você pega os parâmetros que estão sendo colocados ali na questão. Que eu já esqueci, aqui, ó, coeficiente de transferência de carga, alfa, né, e a corrente de troca. Isso. A corrente de troca, basicamente, vai ser o intercepto, porque... Deixa eu voltar aqui no nosso amigo. Você tem aquela situação de que Ln de J vai ser igual a Ln de J0 menos alfa, aí depende se é um menos alfa e tal, né? Alfa F eta. Em que esse F aqui vai ser igual a F sobre RT. Tá? Parece que a temperatura já foi dada, né? Temperatura 25 graus, ótimo, aí não tem que fazer tanto trabalho. Porque isso aqui é um valor já característico. Então isso aqui é um 96.485 sobre 8,314 vezes 298. Isso aqui é um valor que dá 39. Deixa eu fazer isso aqui dá 38,9, 39. Deixa eu ver. Valeu. 96.485, 8,314, 298 vezes, dividido, 38,9, isso mesmo. 38,9. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é isso aqui, né? Você vem aqui o valor de eta, aqui você tem Ln de J. O eta é negativo ou ele é positivo? Agora eu fiquei na dúvida, peraí. Tá, o sobrepotencial é negativo. Então, se o sobrepotencial é negativo, peraí. Está melhor representar desse jeito. Né? O eta vem para cá, são valores negativos, então você vai ter alguma coisa mais ou menos assim. Tá? E aqui você vai ter o Ln, e Ln mais feio, Ln de J. Aqui vai dar um intercepto, esse intercepto é Ln de J0. TAFEL nada mais é do que uma redução da equação de Butler-Homer para quando você tem uma tendência só de corrente catódica ou só de corrente anótica, né? E... Isso mesmo. Tá certo. E aqui você vai ter o alfa. Então, no caso aqui, o alfa faz assim, né? Inclinação, aqui vai dar uma inclinação. Essa inclinação vai ser igual a menos alfa F. Exatamente. Então, alfa vai ser igual ao valor da inclinação sobre F. Esse F já está colocado aqui. Já pegou esse F, 38,9. Então, eu tenho que achar o quê? Tem que achar aquele intercepto. O coeficiente, né? Exatamente, coeficiente da reta. Intercepto e achar a inclinação. Se tiver a inclinação melhor aqui, está feio. E inclinação. São os dois parâmetros que a gente precisa achar. Aí, bom, tem duas formas. Dá para fazer da forma... Das duas formas. Eu posso tentar fazer por aqui. Os números aqui são chatinhos. Se bem que esse aqui é legal, porque eu acho que eu consigo pegar ele assim, ó. Isso, acho que eu consigo pegar ele aqui. Eu plotei assim.
no Excel, pegando os valores da tabela. No Excel. Deu certo? Dá certo do mesmo jeito? Tá certo, tá certo. Deixa eu ver. Eta vai ser igual a C, se eu fizer isso aqui, olha lá, ele colocou do mesmo jeito. Só que o R ele é chatinho, e aí a gente tem que colocar uma vírgula quando a gente faz essas coisas assim. Era menos, né? Menos. Aí bota uma vírgula, bota uma vírgula, bota uma vírgula, beleza. Aí, ó. Então, se eu colocar o meu eta agora, o meu eta está desse jeito. Só que tem um detalhe, esse eta ele está em milivolt, então tem que passar para volt. Isso é uma coisa. Eu não fiz isso. É uma coisa importante. Quando a gente observa, e isso confunde um pouco mesmo, por causa do seguinte: quando a gente observa aqui, você vê que está em milivolts o eta e a corrente de pico está também em miliampere. Aí você pensa assim, se tivesse um em miliampere, por exemplo, e o outro em volt, eles estariam em unidades diferentes, né, décadas diferentes, aí eu teria que fazer uma transformação para eles ficarem com as décadas iguais. E aí você pensa assim, mas como os dois estão em milivolts, eu posso fazer desse jeito. Em quase tudo dá para fazer desse jeito. Na eletroanálise, não. Porque você vai mudar, no caso ali, o eta, que está em milivolts, ele vai ficar, por exemplo, aquele 50 vai ficar em 50 vezes 10 a menos 3. Então, como o eixo inteirinho vai ficar 10 a menos 3, o eixo inteirinho vai ficar 10 a menos 3, quando você pegar a inclinação, que você vai dividir a ordenada pela abscissa, o valor vai ser maior se você fizer correto, e se você não fizer correto, o valor vai ficar menor. A inclinação vai ficar, se fizer correto, vai ficar 10 vezes maior, se não fizer, vai ficar 10 vezes menor. Vamos pegar outro aqui. Então, eu fiz errado. Ai, meu Deus. Eu peguei direto os valores. Agora, eu tenho que ver se eu lembro como é que é isso aqui. Eta. Tá. Eta, se eu fizer agora um novo eta, que vai ser igual... Eu não me lembro como é que mexe isso aqui. Já sei. Menos 1 vezes o próprio eta. Deixa eu ver. Mas por que fazer isso? Não. Agora eu fiz bobagem. Não é esse menos 1 que eu preciso fazer, não. O que eu preciso fazer é multiplicar por 10 a menos 3. Então, esse meu eta aqui vai ser eta vezes 1 é menos 3. Então agora eu tenho realmente os valores aqui, ó, 0,05 e tal. E o outro que eu tenho é o nosso amiguinho, esse aqui, corrente miliampere. Tá. Então vamos lá para a corrente miliampere. Nós vamos colocar IP como sendo igual a fazer a mesma coisa lá. O R tem umas coisas legais, tem uns comandos que você consegue fazer esse copy-paste sem precisar colocar a vírgula. Mas eu não lembro. Você já ouviu falar no R, né? Já sim, mas aí eu não uso ele, não. Nunca usei. Eu uso, mas ele é muito chato. Você fica uma semana sem usar, você esquece os comandos. Eu tô usando o Spider. Spider? Para programar em Python. Show, hein? Parabéns. Mas eu tô no comecinho ainda. Não, mas parabéns. Legal. O R tem os módulos para Python também. Onde que a gente está? A gente está aqui, né? Então nós pegamos em miliampere, então tem que transformar em ampere. Então o meu IP agora vai ser igual ao mesmo IP, mesma coisa que fez para o outro, vezes 1 vezes 10 a menos 3. Tá. Agora o meu IP fez assim. Tá. Só que tem um detalhe, a lógica aqui é a gente tirar o nosso amigo logaritmo, né? Tirar o logaritmo natural. É esse aqui, né? Só que você não tira logaritmo, você não tem como você tirar o logaritmo natural de número negativo, porque você não vai dar um número complexo. E a gente não sai daqui hoje se dá um número complexo. Então, na verdade, eu tenho que passar isso daqui para a operação matemática, né? Ainda que a corrente pode ter esse valor originado, obviamente, na própria equação de Tafel, né? Pô, essa caneta ela fica aqui em cima e eu não consigo mudar. Na própria equação de Tafel, pelo sinal negativo aqui, eu não posso fazer isso, não vou conseguir tirar logaritmo nenhum. Então agora eu vou colocar que meu IP vai ser igual a menos IP. Então meu IP agora ficou... não. Tá, por causa do zero. Tem zero aí no babado? Não tem zero não, eu errei, ó.
eu ver. 0,3, né? Fiz alguma coisa aqui que deu errado. Vamos ver aqui, ó. 0,3. Então, IP vai ser isso, tá? Então, vamos fazer IP como sendo igual a IP vezes... Eu fiz alguma coisa errada. 1 é a menos 3. Só para ver se deu certo agora. IP 10 a menos 3. Mas por que deu 0? Já sei. É as coisas do R. Remove o IP. RMP. Removi. As coisas do R. O R tem umas coisas muito sacanas. Vou ter que fazer de novo. Vou fazer de novo. Quer ver? Ó, IP não tem nada. Ótimo. Então agora eu vou colocar aqui meu IP. Vai ser igual a C. Acho que já estava lá. Ótimo. Então eu já deixo desse jeito. Tá, então agora eu só coloco as vírgulas. Como eu disse, é uma trabalheira. Mas vamos lá. Vírgula. Agora vai dar certo. Eu não sei como é que é o Spider, eu não sei como é que o Python trabalha. Agora o R tem umas coisas fáceis. No Python ele já tem umas bibliotecas. Então quando a gente só bota o comando, sabe? Chamando a biblioteca. Então, se quer fazer multiplicação de matriz, aí você chama a biblioteca e chama a função que faz a multiplicação. Eu vi que está errado. Sabe o que está errado aqui? Eu passei para vocês em português. Ou seja, eu passei para vocês de tal forma que a separação entre os valores é por vírgula. E quando você cria o vetor no R, você tem que separar por vírgula. Ah, por vírgula. Você separa por vírgula, mas como os algarismos estavam por vírgula, eu só copiei e colei, o R pegou, olhou a 0,3 vírgula, para mim, 0, 3, não sei o quê, é por isso que deu essa confa. Agora tá certo, ó. Agora ficou certinho, agora entendeu. Então vamos colocar que o meu IP agora vai ser igual a menos IP, para não dar aquela confusão, conferindo isso mesmo, e agora a gente tira o log. Então vamos colocar que ln de P vai ser igual a log de P, porque o R trabalha com o log como sendo base de logaritmo natural. Agora sim. Então, agora a gente pode plotar então o nosso eta pelo nosso log, pelo nosso LNP. Plotou? Plotou. Não sei se foi mais ou menos isso que você obteve. E agora eu faço uma regressão linear. Então, regressão linear, como é que eu vou fazer? Reg. Vamos falar, reg vai ser igual a ln. Aí eu coloco aqui o valor da ordenada e eu coloco o valor aqui da abscissa. Eu posso separar por ponto e vírgula e dar o comando pedindo sumário de regressão. Minha regressão chama reg. Beleza. E eu posso também, pedir a linha como sendo reg também, que é a linha regressão linear. Se der tudo certo, ele faz. Opa. Fez. Tá? Então ele fez a regressão dos pontos aqui, deu um R muito legal, um valor de coeficiente de correlação muito legal, deu esse intercepto aqui, tá vendo? E essa inclinação. Então vamos lá, o intercepto, agora não sei se eu consigo fazer isso aqui fácil. Como isso aqui está em logaritmo natural, se eu fizer EXP elevado a esse cara aqui, esse aqui é a corrente de troca. Né? Porque o intercepto, como a gente tinha colocado aqui, né? Aqui onde? Aqui não sei. Aqui, ó. O intercepto é ln de J0, da corrente de troca. Então, para eu fazer a operação reversa, eu preciso elevá-lo. Foi assim que você fez? Então, vou colocar assim, ó. Então, J0 vai ser igual a E elevado ao intercepto. E no nosso caso aqui deu 0,073 miliamperes, né? 73 miliamperes. Deixa eu fazer a conta certinha, porque isso aqui é uma prancha, uma lousa, né? Então, como sendo uma lousa, é melhor a gente colocar. A inclinação deu menos 2,612. Inclinação, filho, intercepto. Vou colocar em amarelo aqui para destacar. Esse intercepto deu menos 2,612. E essa inclinação aqui deu 29, alguns copeirinhos.
29,58. Essa inclinação aqui deu 29,58. Beleza. Então, a gente tem agora... Oi? Isso aqui deu 73,3 miliamperes. 73,3 miliamperes. Faz sentido, né? Está dentro da faixa, inclusive, aqui, né? De corrente. 73,3 miliamperes. Já a inclinação, a gente tem então aqui que alfa vai ser igual à inclinação, que é 29. Alfa não tem número positivo ou negativo, né? Então, na verdade, tem um menos aqui simplesmente para cumprir a equação. Mas o alfa ele tem que exibir um número positivo, porque na realidade, o alfa catódico, se você tiver para um elétron, né, o alfa costuma dar uma reversibilidade no sistema, o alfa tem que dar entre 0 e 1 positivo. Se for reversível, ele dá meio. Se for bem reversível, ele dá meio. Na literatura, a gente vê muito assim, 0,45, 0,55, e aí eles arredondam dizendo que é meio. Então, isso aqui vai dar 29,5. Então, isso aqui eu vou colocar assim para dizer que não precisa você colocar desse jeito. Vezes F, que é 38,90. 38,90 que a gente pegou lá em cima. Então, isso aqui vai dar 29,5, 38,9. Isso aqui nos dá 0,76. 0,76. Tá. Você vê que 0,76 está mais próximo da unidade, né? Ou seja, você está mais próximo de correntes consideradas correntes catódicas. Isso. O que faz sentido porque o quê? Porque você está aqui, ó, aplicando correntes negativas, né? Aplicando correntes negativas. Então, o sobrepotencial... o sobrepotencial está negativo, ó. O sobrepotencial está negativo. Bom, enfim. É isso. Era para calcular o coeficiente alfa e era para calcular a corrente de troca. Então, é isso aí. Foi mais ou menos assim que você fez, não? Mais ou menos, mas eu errei também. Meu Deus, eu errei tudo. Tá Porque bom. eu peguei os valores direto e considerei que era o valor de A. Então, vou ter que refazer. Mas você pegou os valores direto e soube fazer, é porque você interpretou, você soube interpretar como trabalhar com uma equação de Tafel. Parabéns. Esse que é o objetivo. Quer dizer, a única coisa que você... Nossa, o livro caiu. Meu caderno de anotações. A única coisa que você não fez foi mudar a unidade. Quando você não mudou a unidade, você complicou sua vida. Só isso. Mas você sabe operacionalizar uma equação de Tafel. Então, isso que é mais importante. Às vezes você chega no artigo e o cara fala assim, equação de Tafel, você sabe que você está... E a outra questão, porque já deu 10 horas. A outra aqui, questão é teórica. Aqui, essa daqui, ó. Vou tomar meu chazinho. Essa você fez também. Essa é teórica. Essa eu fiz. Essa eu não consigo puxar as coisas, não. Consigo só observar aqui, ó. No que tange a magnitude dos parâmetros eletroassimétricos, que é o coeficiente de transferência de carga alfa, o coeficiente de heterogeneidade padrão K0 e densidade de corrente de troca. Relaciona a coluna da esquerda à coluna da direita. Tá, vamos colocar o seguinte, ó. Tudo que for bom, tudo que for reversível e tiver valores elevados, não é tudo não, isso aí é diferente. Por exemplo, um K0 elevado estará relacionado a uma alta reversibilidade do sistema, muito provavelmente. Já um K0 baixo, uma baixa reversibilidade do sistema. Se você tem muitas ligações para serem rompidas, significa que você vai elevar a sua corrente de troca também. Então você terá uma corrente de troca elevada. Se você tiver poucas ligações para serem rompidas, então você vai ter uma corrente de troca mais baixa. Certo?
E se você tiver um alfa elevado, como que a gente acabou de ver no exercício numérico, então você vai ter uma barreira catódica de energia de ativação de Gibbs. E é aquela coisa meio maluca assim, ó, não sei se você lembra. Você tem algum deslocamento assim, ó, barreira catódica, vem para cá, ó. Tá? Barreira catódica, ou seja, aqui você tem um material oxidado, esse material se transforma em material reduzido, caminho da reação, energia de Gibbs. Certo? Então você vê que você tem uma barreira, quando você passa do material oxidado aqui, uma barreira bastante elevada para que você consiga oxidar a substância. Então essa barreira tem a característica catódica. Se fosse anódico, isso aqui seria invertido. Certo? Isso com tendência de valores de alfa mais elevados. E aí o alfa você pega através do parâmetro de simetria, né? Geometricamente a partir da representação. Esse aqui é o 3, esse aqui é o 3. Não, 2, esse aqui é o 3. Tá? É isso. Muito bem. Olha aí, ó, 10 e 12. Muito bem, 10 e 12. Então o que a gente pode fazer agora? A gente pode, já que você não viu os vídeos, a gente pode falar alguma coisa a respeito então da técnica de pulso que estão relacionadas a esses vídeos, tá bem? Cadê minha cartuleira? Minha cartuleira que eu não vou precisar mais dela. Tá, a gente aproveita esse momento para isso. Semana que vem a gente está programado. Ah, eu ia falar isso com você, mas eu tenho que falar com todo mundo. Semana que vem. Não, semana que vem não tem nada a ver. Deixa eu fechar aqui só fora. É porque semana que vem eu tenho uma banca de mestrado, mas eu acho que era na parte da tarde. Se ela for na parte da manhã, eu dou um toque para vocês, a gente reagenda ao longo da semana de alguma forma, não sei como. Mas eu acho que não, acho que é a parte da tarde. Se fosse a parte da manhã, eu teria me preocupado de alguma forma. O que eu falei que ia fazer? Ah, esse aqui não precisa mais, né? É aqui. Esse não precisa, esse aqui precisa salvar, eu salvei esse cara, deixa eu ver. Não é 2. Salvar como 2, salvei, 2. Aí já exporta o bichinho, que aí já joga lá para. Já joga o material, né? Aí não quis exportar, safado. Agora foi. E agora a gente abre então uma para dar uma explicação mais ágil sobre essas técnicas de pulso. Aí a gente pode tentar fazer. O que eu fiz, cara? Não é isso, não. Aí a gente pode tentar fazer isso de uma forma. Ah, será que eu estou desconfiado que eu salvei o exercício e salvei na minha prancha principal. Não tem problema não, eu tenho várias cópias dela. Deixa eu ver. Ah, não salvei não, tá certo. VC4. 4 de dezembro, 4 de dezembro, tá chegando o Natal, lá. Enquanto isso, professor, você acha que a vacina vai ficar disponível daqui para o início do ano que vem? Olha, eu acho que muita coisa foi desmistificada nesse processo, sabe, cara? Eu me lembro que há uns 5 meses, 6 meses atrás, grandes epidemiologistas de renome no país falaram assim, dificilmente em menos de 2 anos ela estará disponível. Você lembra uns papos assim? Sim, eu lembro. Teria esse tempo. 2021 não estará disponível. E essas coisas envolvem muito dinheiro. E o que envolve muito dinheiro consegue mover muita coisa também, contratar muita gente, estabelecer novos protocolos, não vamos falar que a pandemia trouxe uma coisa boa, mas uma coisa que a pandemia trouxe foi um avanço tecnológico de protocolos, de ciência, assim, muito grande, sabe? E nesse sentido, aquilo que os epidemiologistas, na minha visão de biólogo, né, aquilo que os epidemiologistas tinham previsto, que ia demorar 1 ano e meio, 2 anos, você vê, São Paulo já está comprando, tem um outro estado que está comprando também, países inteiros já estão comprando essas vacinas.
já há um programa de aplicação para o início de 2021. Então, eu acho que assim, o modus operandi convencional da liberação de uma vacina talvez demorasse mais, porque a pressão também não fosse tão grande quanto é hoje. E eu acho que a pressão é muito mais financeira do que propriamente uma pressão de saúde pública. Eu acho que é uma coisa financeira. Né? A partir do momento que você pega alguém, joga esse alguém dentro de um hospital com respirador e é o SUS que está pagando, né? Ou as entidades públicas dos outros países que acabam levando isso à conta, aí tem uma pressão de tudo quanto é lado. E das pessoas ficarem ricas também, né? Das empresas, do corpo executivo de grandes empresas também. Né? Não sei, eu acho que isso aí é dinheiro. Ou seja, respondendo a sua pergunta, eu acho que ela vai estar disponível sim. Antes de, se não me engano, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, tem uma programação já para o final de janeiro, de aplicação maciça, se não me engano, a Inglaterra. Então, o pessoal estava prevendo que ia chegar em 2022, final de 2021 para 2022. Agora eu já acho que não vai. Menos de um ano desenvolveram, né? Menos de um ano foi desenvolvido. Você vê, a pandemia foi decretada pela OMS em março. É verdade. Muito pouco tempo mesmo. Eu vou tentar mostrar as ideias principais e aquilo que não foi oferecido nas videoaulas, nas pranchas, eu vou tentar colocar na base de softwarezinho de ilustração, tá? Bom, então, a gente pode começar dizendo das técnicas que não são de pulso. Técnicas que não são de pulso. Técnicas que não são de pulso. Voltametria de varredura linear e, portanto, polarografia. Voltametria cíclica. Né? Se a gente pegar o exemplo da polarografia, eu não sei se você vai lembrar, eu já nem lembro. Quando você vai aplicando aqui um potencial, sempre um potencial na polarografia, mas quando você quer trabalhar com cátions, aí, aquela história, você quer trabalhar com cátions, aí você aplica um potencial negativo, né? Você quer determinar cátions, né? Na verdade, você faz uma amálgama desses cátions na gota de mercúrio. E aqui você vai medindo a corrente, você tem um sinal mais ou menos assim, ó, bem chutadamente, tá? Mas é um sinal, não sei se você vai lembrar da aula, um sinal muito recortado na forma de um dente de serra. Esse aqui é mais ou menos o sinal. E aí o pessoal começou a ficar chateado, porque esse sinal aqui, poxa, o ideal seria que esse sinal ficasse mais redondinho, né? Desejável, vou colocar assim, ó, desejável, é que ele ficasse alguma coisa assim, ó. Muito mais bonitinho para você poder calcular, né? Você calculava aqui o seu E1,5, né? Potencial de meia onda aqui. Aqui você calcula a corrente limite. E aqui é meio chato. E aí eles observaram, mas também eles observaram o seguinte, que quando a gente pega uma lupa aqui, ó, pega uma lupa aqui e amplia, a gente observa que você tem grandes saltos ali que são mais ou menos desnecessários. Isso tem a ver com o tempo da gota. O tempo da gota de mercúrio é de mais ou menos de 1 a 1,5 segundo, aproximadamente. Só que a maior parte, vou colocar assim, na maior parte desse tempo, não há eletrólise. Ou seja, você tem uma perda de tempo aí. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que quando você está aqui na polarografia, jogar a polarografia para cá, você tem a superfície do eletrodo aqui, aí vai formando uma gotinha, aí a gotinha vai aumentando, aí a gotinha vai aumentando, aí a gotinha... Então, tem dois problemas. Primeiro, que a área de superfície, ela sempre vai variar. Né? Esse tempo de gota não, peraí. A área de superfície vai variar, o tamanho dessa gota também vai variar, essas coisas estão relacionadas. Tá? E aí vai variar, às vezes, até a velocidade com que você consegue determinar a variação de potencial no tempo. Tem outros problemas relacionados. Então alguém falou assim, por que tinha um tempo em vez de
Já que o tempo aqui é muito grande, por que a gente não tenta medir só no finalzinho que a gota é formada? Tá? Quando eu já tiver, por exemplo, uma camada aqui mais definida, se eu já tiver uma camada aqui mais definida, a área não vai variar, eu vou cair, né, a área. O que eu escrevo aqui? O tamanho, obviamente, não vai variar. Eu tenho um melhor controle sobre a velocidade de varredura, que eu aplico um potencial, né, a velocidade de varredura é a variação do potencial aplicada no tempo. Esses parâmetros, essas diferenças desses parâmetros vão cair. Então, nós estamos falando aqui, área diferente, tamanho diferente, isso aqui diferente. Tá? Essas diferenças vão cair. Então, aí começou a surgir essa ideia das chamadas técnicas de pulso. Então, nas técnicas de pulso, eu vou fazer o seguinte, em vez de eu aplicar, vou colocar dessa outra forma aqui, técnicas de pulso. Agora sim. Em vez de eu aplicar potencial, e aqui é corrente, não, mas não. Potencial e tempo, né? Potencial e tempo. A variação do potencial no tempo é isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é uma variação do potencial no tempo. Isso aqui é representado pela velocidade de varredura. Em vez de eu aplicar desse jeito, isso vai me demorar aí esse tempo, sei lá, de 0 até 1,5 segundos, um tempo muito longo, e eu tenho todo esse compromisso, eu vou até tirar esses 0 todos, senão vai confundir mais que deveria. Se eu aplicar um pulso e pegar só o registro final no tempo, ou seja, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, isso aqui são pulsos. Eu vou aplicando ondas quadradas, tá? Veja que eu consigo manter mais ou menos a variação do V, né? Olha que eu consegui manter, ó, V continua sendo dE/dt, sem problema nenhum. Mas aí eu faço a medição, eu aplico um pulso aqui de mais ou menos, eles falam aí entre 30 a 80 milissegundos, em que eu aplico o pulso. Então agora já não tenho mais aquela gota de 1,5 segundos, eu vou pegar só mais ou menos no final e só mais ou menos após a aplicação de um pulso, então já diminuiu bastante o intervalo. E eu pego aqui, ó, eu pego só no finalzinho a amostra da minha corrente. Só no finalzinho eu pego a amostra da minha corrente. Essa aqui é a amostragem de corrente. Esse finalzinho ele é mais ou menos da ordem de 15 milissegundos. Tá? É um número padrão, 10, 15 milissegundos. Então, antes eu tinha uma gota que durava 1,5 segundos, ela ia crescendo e crescendo, eu tinha um monte de problema. Porque esses problemas também, outros problemas que eu coloquei aqui, são relacionados à corrente não faradaica. Quando eu faço o experimento em eletroanálise, eu interesso pela faradaica, aquela que diz respeito à troca de cargas. Tudo aquilo que não disser respeito à troca de cargas, como, por exemplo, o carregamento da dupla camada, é um problema também aqui, ó. Carregamento da dupla camada elétrica, né? Da dupla camada. Isso aqui são tudo, vou colocar assim, isso aqui são tudo problemas oferecidos por uma técnica de varredura, tal como a polarografia. Por que a voltametria cíclica e a voltametria de varredura linear não estão tão ligadas a esses problemas feitos? Porque elas trabalham com eletrodos sólidos, não com eletrodo de mercúrio. O eletrodo de mercúrio é polarografia. Então, esses problemas diversos de ar, etc. e tal, não são validados, né? Mas o carregamento da dupla camada comprometimentos de queda ômica ligados à corrente não faradaica também, né? Esses problemas podem ser mantidos. Então, as técnicas de pulso surgiram para tentar diminuir essa informação de corrente não faradaica gerada em qualquer sistema, inclusive no sistema de polarografia. O que eu estou querendo dizer é que a técnica de pulso surgiu na polarografia, né? E essas coisas são bastante antigas, né? A técnica mais moderna, que acho que é voltametria de onda quadrada, ela é de 1860, 1853, 1855.
né? Então, são coisas mais ou menos antigas. Quando a gente fala assim, vamos resolver esse problema, 200 anos atrás já resolveu o problema. Então, eu não sei se você entendeu, a lógica aqui é que se eu pegar esse ponto final, em que eu tenho um pulso constante, um tempo reduzido, pouca variação de corrente não faradaica, eu vou ter um sinal mais sensível. E isso foi feito tanto com eletrodos sólidos quanto eletrodos não sólidos, né? Se a gente pegar, por exemplo, um registro de polarografia, vou repetir só para lá, vai. Que antes era obtido dessa forma, quando eu faço essa medida no tempo final, eu obtenho essa forma, também um pouco recortadinha, tá? Só que ela já fica bem melhor para você observar a medida eletroquímica e os parâmetros eletroquímicos. Fica bem melhor. Aplicou-se isso a eletrodos sólidos e deu-se o nome de eletrodos sólidos. Isso aqui foi chamado de voltametria de pulso normal, que é chamada Normal Pulse Voltammetry, tá? NPV. Aí conseguiu-se uma coisa fundamental também nesse processo. Não é só a corrente não faradaica ser reduzida bastante. Você conseguiu uma coisa muito legal, que é o fato de você ter uma resolução melhor. Enquanto aqui você consiga pegar um analito aqui entre 10 e 50 micromol, vou colocar micromolar para não ficar muita coisa escrita aqui, ó, micromolar, aqui você já consegue pegar um analito em 100, 50 100 eles falam. 50 a 100 nanomolar. Né? Então você melhorou bastante aí, 50 a 100 vezes. Desculpa, de 5 a 10 vezes. É isso? Né? Mais ou menos, sei lá. Pelo menos umas 5 a 10 vezes você conseguiu melhorar o sinal. Ou seja, a sensibilidade aumentou. Então houve aumento de sensibilidade. Sensibilidade do método. Você pega mais. Tá bem? Bom, beleza. Essa é uma técnica. Voltametria de pulso normal. Vou colocar ela num roxo bem lindo aqui, ó. Ela tem um roxão bem lindo. Bom, só que essa técnica, ela foi aprimorada um pouco mais, né? Então a gente já viu que o pulso pode melhorar um pouco quando eu observo no finalzinho ali aquela informação. Só que melhorar um pouco mais essa técnica. Pensar o seguinte, olha, e se, como é que eu coloquei aqui na maior parte do tempo, aqui não deu para colocar uma pergunta. Não deu mais ou menos. E se eu pudesse ler somente numa faixa mais estável. Vamos colocar, a gente pode dizer que é da gota, tá? Mas não necessariamente da gota. E se eu pudesse ler a corrente, aqui é a corrente, se eu pudesse ler a corrente e numa faixa mais estável. O que eu estou chamando de uma faixa muito estável? Uma faixa em que eu tenho menor flutuação, que pode estar relacionada ao pulso, por exemplo. Tá? E outras cositas mais. Então a ideia é a seguinte, aonde que nessa figura aqui, ó, se eu aumentar um pouco mais, consigo aumentar? Consigo aumentar até mais. Ó. Aonde que nessa figura aqui eu teria uma faixa de leitura estável? Quer dizer, eu poderia ler, poderia ler aqui, eu quero dizer o seguinte, se eu pegar uma faixa aqui, e depois eu fizer uma leitura aqui, eu vou ter uma subida aqui de potencial, quer dizer, antes de eu aplicar um potencial, eu não tenho informação nenhuma, e depois, logo no início do potencial, eu posso estar sob o carregamento da dupla camada elétrica, não é interessante. Percebe? Quer dizer, eu acabei de aplicar um potencial, eu começo a carregar a dupla camada na superfície do eletrodo. Então isso aqui não é interessante. Mas aí pensaram o seguinte,
E se eu, de repente, melhor eu repetir aqui do lado, né, vou colocar aqui direito. E se eu observasse o início e um final, só uma diferença entre o início e o final. Ou seja, eu pego aqui no início e pego aqui uma observação no final. Então, no final, eu vou ter uma como é que eu vou dizer? No final, eu vou ter uma observação que já passou essa dupla camada, e aqui eu vou ter uma observação que está próxima da dupla camada. Mas se ao invés de eu pegar o sinal, eu pegar a diferença do sinal, o grande truque vai ser esse. Eu acho que eu não consigo explicar direito. Se eu pegasse, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Eu venho para cá, eu tenho novamente o tempo, eu tenho novamente a aplicação do potencial, e eu preciso manter uma velocidade varredura. Quer dizer, o grande propósito aí é o seguinte: eu quero manter uma velocidade varredura, mas eu quero reduzir a corrente não Faraday o máximo possível. E quero, não à toa, porque ao reduzir a corrente não Faraday, eu favoreço a Faraday e favoreço a sensibilidade de detecção do sistema. Eu poderia fazer alguma coisa assim: eu venho para cá, subo para cá, venho para cá, subo para cá, venho para cá, subo para cá, uma coisa mais ou menos assim, tá? Não estou desenhando direitinho. Mas de tal maneira que, veja, eu consigo manter aqui a mesma velocidade de varredura, VT, e eu começo agora a pegar potenciais fixos aqui, ó. Eu tenho diferença de potenciais sempre fixos aqui, ó, tá vendo? Os potenciais agora são sempre fixos, né? Aqui eu estava aplicando potenciais crescentes aqui, né? E aqui não, aqui os meus potenciais, vamos dizer, a aplicação do potencial, vamos colocar ΔE. Né? Eu tenho um E0 aqui e um E1 aqui. Esses valores eles são constantes, então eu consigo aplicar um potencial constante aqui. E mais importante do que isso, eu posso fazer a medida aqui e observar, vamos chamar que isso aqui seja a medida no tempo zero, vai me propiciar uma corrente zero, e aqui vai ser uma medida no tempo 1, sei lá, que vai me propiciar uma corrente I, tempo I, uma corrente I. Se eu fizer a leitura agora, não das correntes, mas das diferenças de corrente, I fica difícil, né? Aqui, ó. I, vamos colocar I1 que fica melhor, vai. Se eu fizer agora I1 menos I0, eu consigo algumas coisas interessantes. Se não, vejamos. Eu consigo, por exemplo, deixa eu aumentar aqui, deixa eu salvar, né? Antes que eu esqueça, eu tenho que salvar o outro nome. 3. Botar para PDF. Abrir um outro. Subir. Para cá. Esse. Por exemplo, não sei mais que de pranchês, mas elas estão numeradas. Então, o que a gente está falando é o seguinte: você está subindo e mantendo constante nessa subida os valores de ΔE. E a linha de base, isso é muito definitivo nessa técnica, a linha de base sobe. A linha de base, vou colocar sobe, vai, sobe. Eu consigo abrir o outro para fazer essa ilustração, que era o nosso 2, né? 2. Vamos ver. Era o 2. Não era o 2, é o 3. Cadê o 3? 3. Aqui, ó. Aqui a minha linha de base é constante, tá vendo? A minha linha de base aqui é constante. E o potencial vai subindo. Já aqui a linha de base vai subindo e o potencial vai sendo mantido. E como eu estou observando um ΔI como sendo uma diferença entre correntes, diferença entre corrente final e inicial, todos os problemas que eu tiver, todos os problemas, vou colocar esse todos aqui entre aspas, todos os problemas que foram observados na leitura da corrente inicial e que possam estar sujeitos à corrente não faradaica, eles são descontados, porque eu estou fazendo um delta aqui, né? Eles são descontados. Com isso, eu consigo
maior sensibilidade do sistema. Então, eles falam que a sensibilidade do sistema para esse tipo de método é da ordem de 10 nanomolar. A outra era de 50 a 100 nanomolar, essa já cai para 10 nanomolar. E o perfil também fica diferente. Nossa, eu nem falei o nome da técnica, hein? Por essa técnica ser calculada a partir da diferença entre correntes, essa técnica leva o nome de voltametria de pulso diferencial. E, como ela tem uma sigla, a gente vai achar na literatura ela como Differential Pulse Voltammetry, DPV. Então, essa é a segunda técnica. São 3, tá? Para você não ficar muito chateado. E o perfil dela é muito interessante, porque ela muda um pouquinho, no sentido de que, se eu observar aqui o potencial e se eu observar a corrente em função do potencial aplicado, ela tem essa natureza aqui, ó, tá? Então, agora, eu consigo pegar duas informações. Eu posso pegar uma corrente de pico, se pega muita corrente de pico, mas mais legal do que a corrente de pico é eu pegar a área do pico, porque aí eu tenho informação muito mais robusta, com valores muito maiores, inclusive. E posso, isso também é bem legal, também, por essa técnica de voltametria de pulso diferencial, eu posso pegar mais de um analito, tá? Eu posso relacionar aqui, normalmente, um potencial de meia onda, não é um potencial de meia onda não, um potencial de equilíbrio, tá? Um potencial de equilíbrio de um analito, e posso relacionar aqui um potencial de equilíbrio de um outro analito. Eu posso ter aqui 2 ou mais analitos. No caso aqui são só 2. Tá? Então eu consigo reduzir a corrente não faradaica, eu consigo eliminar alguns problemas associados à medida da corrente diretamente, como eu tinha na voltametria normal de pulso. Por quê? Porque agora eu não estou fazendo uma medida de corrente, estou fazendo uma medida da diferença de corrente. Sabe aquela história que você pega um espectrofotômetro, um aparelho, que você coloca uma balança, e aí você tara a balança? Quando você tara a balança, o que você faz é eliminar a nacelle, ou eliminar o frasco de peso, né? E aí você joga uma substância em cima, e aí você tem o peso somente daquela substância, não mais do frasco. É isso que faz a voltametria de pulso diferencial. Ela elimina uma espécie de tara, como se ela parasse em relação a outras correntes. Então aumenta bastante a sensibilidade também, permite 2 analitos sejam detectados. Ela tem um pouco de problema com fenômenos de absorção, mas menos do que a voltametria de pulso normal. Na voltametria de pulso normal, como é uma medida de corrente única, você tem problemas de absorção do analito ali na superfície do eletrodo que são maiores do que na voltametria de pulso diferencial, por causa desse delta. E aí vem a última, antes da gente ilustrar isso com o software, que essa última tem um nome bem malucão, mas vamos colocar mais ou menos o histórico. Não vou colocar o histórico dela, porque eu não tenho condição técnica para isso. Mas alguém pensou o seguinte também: e se, ao invés de se ler corrente em tempos diferentes, em tempos distintos, ou intervalos distintos, eu pudesse observar as correntes em sentidos distintos. Eu não sei nem se sentido está certo do ponto de vista eletroanalítico. Sentidos distintos. Então a ideia é a seguinte, ó, ao invés de eu simplesmente, onde é que está aqui? Tempos distintos. Ó, tempos distintos, eu teria isso aqui. Ao invés de eu fazer tempo aqui, potencial aqui, e aí a gente faz assim, né? Vai subindo assim, vai costurando assim. Então a gente vai observar lá um tempo assim, ó.
pega aqui ó, um tempo 1, né? E aqui um tempo 0, como a gente falou, na verdade a gente pudesse fazer assim, ó, sentidos distintos. Para cá, tem o tempo aqui, tem o potencial aqui, e aí eu faço o seguinte, eu venho para cá, eu subo, e depois eu aplico um potencial em sentido contrário. Olha que doido. Aí eu venho para cá, não sei nem como é que eu desenho isso aqui direito. Como é que eu desenho isso aqui direito? Aí eu subo lá, aí eu aplico um potencial em sentido direto, e depois eu aplico um potencial em sentido reverso. Aí eu venho, aplico um potencial em sentido... e vou subindo e descendo, tá? Então eu estou aplicando potenciais aqui, ó, em sentidos opostos. É mais ou menos isso. Sentidos opostos. Então eu vou provocar aqui uma onda também. Só que ao invés de eu agora ler a corrente, eu leio, na verdade, as correntes resultantes dos dois sentidos. Então eu vou ler. Vou baixar aqui para eu ter ideia do tamanho. Isso aqui vai me levar ao seguinte. Eu vou ler potencial corrente. Eu terei aqui uma corrente que é lida no sentido direto. Vocês já querem que eu estou aplicando potencial positivo. Mas eu também posso ler aqui uma em sentido reverso. Tá? Sentido reverso. Eu leio também em sentido reverso. Bom, isso não me diz muita coisa, porque eu vou ter um comprometimento tanto no sentido direto quanto no sentido direto, eu vou ter direto e reverso, eu vou ter o comprometimento das correntes não paradaicas envolvidas. Mas aí vem o truque. Quando eu fiz a voltametria de pulso diferencial, eu eliminei esse problema quando eu fiz a diferença. Fizeram isso. Se eu fizer a diferença não da leitura da corrente, mas da onda como um todo da corrente, veja, aqui eu tenho uma corrente que é positiva e aqui eu tenho uma corrente negativa. O que acontece quando eu faço positivo menos negativo? Eu aumento essa corrente para o lado positivo. Né? Então, quando eu faço a diferença dessas correntes aqui, ou seja, ΔI, como sendo considerado o I reverso, o I direto, menos o I reverso, veja que agora a gente está reverso. Não está prescrito a leitura pontual da corrente, sim, de toda a onda. Né? Eu vou ter isso aqui, ó. Vai subir bastante a minha corrente. Essa subida dessa corrente fez com que eu tivesse algumas vantagens do sistema. Bom, qual que é a técnica? Né? Essa técnica é chamada de voltametria de onda quadrada. E atualmente é a técnica de maior sensibilidade na eletroanálise em troca de carga. Voltametria de onda quadrada. Por que é uma onda quadrada? Puxa, tudo que a gente falou até agora tinha onda quadrada, né? Na verdade, você aplicava um potencial, observava uma corrente e lia a corrente. Aqui no caso, não. Aqui no caso, você propicia essa onda quadrada e faz a leitura das consequências da corrente ao longo dessa onda toda. Então, do inglês, isso aqui é chamado SWV. Esse é um pouco mais chato, então eu vou colocar tradução, né? Square Wave, voltâmetro, tá? E ele possibilitou uma resolução, o corpo que eu estou colocando aqui, mas ele possibilitou duas vantagens que a voltametria de pulso. Polarografia já não tinha, polarografia de corrente contínua DC, que é um pouco melhorada, que é aquela que eu esqueci de mencionar, em que você faz a leitura no final do tempo da gota, polarografia DC, melhorou um pouquinho, depois a voltametria de pulso normal melhorou um pouco mais, a voltametria de pulso diferencial permitiu você ter menor fenômeno de absorção envolvidos e maior resolução da analítica, e agora nessa voltametria de onda quadrada, você tem algumas vantagens sobre as anteriores,
sobre a anterior, uma delas você já consegue ler abaixo até abaixo de 1 nanomolar. Então nós estamos falando aí de 10 a menos 11, 10 a menos 12. Eu já vi artigo até com 10 a menos 14. Isso é quase homeopatia. É praticamente homeopatia, né? Por que eu ri? Isso não é um assunto para ficar rindo, não. Então você tem uma resolução muito mais baixa. E a outra vantagem que eles descobriram também... Cadê a minha canetinha? Tá aqui. A outra vantagem que eles descobriram é que você tem... eu vou colocar de uma maneira pedagógica, mas não é uma maneira tão correta assim. Sem influência de oxigênio. Correto seria uma influência muito reduzida do oxigênio. Desde que a sua corrente faradaica seja uma corrente suficiente em relação à corrente de oxigênio, o oxigênio é muito chato para você trabalhar em sistemas aquosos, porque ele está sempre presente, e ele tem dois potenciais que caracterizam, por exemplo, a evolução de hidrogênio num deles. Um próximo de potencial de 0 volts e um próximo de potencial de polarografia lá de 1,1 volt, mais ou menos. E esses potenciais, existe uma corrente, uma corrente decorrente da presença do oxigênio, né? Formando peróxido, formando formação de água também envolvida. E como você está fazendo agora uma determinação de corrente pela subtração de duas ondas formadas, a influência desse oxigênio desaparece. Isso é bem interessante. Tá? Das técnicas todas de pulso, depois você dá uma olhada nas pranchas ali, tem umas técnicas variantes, assim, tem um cara que inventou lá, voltametria de pulso normal diferencial. Você vai sofisticando um pouco, mas essas técnicas são as técnicas principais hoje. Quando você compra um potenciostato, elas vêm possibilitando fazer isso, né? E eu não sei se eu falei isso nas videoaulas, mas é muito simples. Assim, desde que você tenha um aparelho, uma placa microcontrolada por computador, que você consiga aplicar um potencial que pode ser positivo ou negativo, e você possa aplicar esse potencial por um determinado período, normalmente em milissegundos ou um pouco menos do que isso, você faz qualquer técnica de voltametria. Você faz voltametria linear, você faz voltametria cíclica, você faz voltametria pulso normal, pulso diferencial, onda quadrada, e aí os equipamentos acabam vindo com essas graças, entendeu? Falando assim, olha, meu equipamento você faz cronocolometria de não sei o que, diferencial, porque basicamente você precisa trabalhar com a aplicação de um potencial, que pode ser positivo ou negativo em relação à referência, e você tem que trabalhar com um tempo muito curto esses potenciais aplicados. E você pode trabalhar em passo, né, aqui seria o passo potencial, como você pode trabalhar em varredura contínua, varredura com passo também. Então, não fica tão complicado. Tanto é assim que hoje em dia você compra potenciostatos construídos, como nós vimos ao longo do curso, né, construídos tendo como base um microcontrolador Arduino. Você digitar Arduino, você vai ver que tem um monte de loja brasileira que vende isso como para robista. Já consegue fazer um potenciostato a partir disso. Então deixa eu salvar para não me perder aqui. Vamos colocar o 4, né? Vamos exportar como sendo 4. Fechou? Fechou, Bahia. E vamos ilustrar isso no software, tá? Então eu abri aqui o software, eu não abri aqui o software. Vou fechar algumas coisas aqui também, né? Meu computador tem 4, esse computador é da universidade aqui, pegou autorização para trazer para casa. Mas ele tem 4 GB de RAM, cara. Então, mesmo no Linux, ele fica lento, sabe? Beleza? Então, não precisamos mais ver isso aqui também, né? Em poucas janelas. Vamos ver esse programa aqui, ó. Esse programa aqui. Esse programa é o programa do potenciostato que eu tenho no laboratório. Tá? Esse é o programa do potenciostato que eu tenho lá no laboratório. Ele foi feito por um brasileiro que fundou uma empresa chamada Omnimetra. Demora para abrir, então eu vou contando a história. Omnimetra. Essa empresa já está fechada, infelizmente, quer dizer, não tem suporte. Tive várias conversas com o presidente da empresa, que nada mais é do que também o seu diretor científico, e o sujeito que ele tinha mestrado em eletrônica. Se não me engano, ele era físico teórico por formação com mestrado em eletrônica. Desenvolveu a empresa e, até onde eu saiba, foi a única empresa que vingou mesmo no mercado nacional na comercialização de potenciostatos.
A gente teve uma parceria bacana aí durante uns 6, 7 anos, mais ou menos, mas infelizmente, né, a aposentadoria acabou levando ao fechamento da empresa, eram poucos funcionários envolvidos. Então, esse aqui é o jeitão do aparelho, mas se você for comprar qualquer potenciostátil, normalmente ele tem essas coisas aqui, ó, tá vendo? Voltametria cíclica, voltametria linear, cronoamperometria, voltametria de onda quadrada, voltametria de pulsos. Gerador de sinais é só esse aqui que tem. Os outros não tem, não. Ele era um cara bem interessante, chama Mariano Sabino. Mariano Sabino. Ele é, né? Porque ele é vivo. Ele mora em Nova Friburgo, a empresa era sediada em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E ele atendia os clientes, e dependendo do que o cliente pedia, ele montava um módulo adicional, incorporava no equipamento, e como passava a comercializar o equipamento com aquele módulo adicional. Então, na verdade, tem módulo para tudo quanto é lado da empresa. Então, a empresa fechou. Da minha pouca experiência nos sistemas, né, de eletroanálise, é um equipamento muito bom, ele faz varredura capacitiva, coisa que não se faz normalmente. Posso até ilustrar isso. Outros equipamentos, você precisa, mesmo quando você vai fazer uma voltametria cíclica, você precisa colocar um pulso diferencial lá, por exemplo, de 10 milivolts, ele aplicar um passo de 10 milivolts para poder ir seguindo. O dele não, era varredura capacitiva, varredura contínua. Não estou aqui para fazer propaganda, né? Até porque a empresa fechou. Eu estou aqui para exemplificar. Você vem aqui em varredura voltametria de pulso, esse software eu posso deixar também disponível para vocês, tá? Ele é mais ilustrativo. Eu só não sei se eu consigo ampliar, porque se tinha uma coisa que eu não gostava ele já está maximizado. Licença, professor. Aí o senhor tem como eu baixar esse software? Não, eu vou escrever, eu vou passar para vocês aqui, ó, PG39. Demo, ele é a versão demonstrativa. Eu vou baixar e vou colocar para vocês, porque ele é interessante no seguinte sentido: se você tiver com uma dificuldade de entender algum tipo de técnica, por exemplo, aqui você tem como testar uma técnica de voltametria cíclica, olha que bonitinho. E você coloca as informações, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu quero só um ciclo, tá? E aí eu peço para ele me testar esse um ciclo. Você só coloca os... Eu não estou enxergando aqui, tem um lugar aqui que agora eu não estou enxergando. Você consegue fazer experimentações, é isso que eu quero dizer, sabe? Você faz experimentações aqui, você não chega a fazer simulações, tá? Ele é um software demonstrativo para que o cliente observe e veja se aquilo está dentro daquilo que ele está querendo. As empresas normalmente as empresas fazem isso. Mas aqui ele tem umas coisas legais, que é, por exemplo, esses passos aqui, ó. Pulsos, ó. Técnica de pulso. Aqui já está exemplificada uma técnica de pulso da maneira como eu coloquei para você. De pulso diferencial, porque você vê que você tem uma inclinação progressiva aqui, né? Se não me engano, eu posso estar errado, mas se eu colocar um zero aqui, vamos ver como é que fica. Testar. Não, não é esse aqui não. Amplitude 400 milivolts. Você pode modificar aqui, por exemplo, eu coloco aqui a amplitude 100 milivolts, testo, olha como é que fica. Ele vai mostrando para você o que vai acontecendo. Posso aumentar o número de pulsos também aqui, ilustrar. Vou colocar um pulso bem grandão. 1000 milivolts. Aí você vai entendendo o que é esse pulso, entendeu? O que é essa história do pulso. E aí aqui você tem, por exemplo, inicial e final. Inicial começou em 0 e final começou em 2000. Se eu começar ele em 1000, por exemplo, 1000, não 10.000, né? Eu modifico a forma com que o sistema responde, né? Agora, o que eu queria mesmo era verificar o seguinte. Isso aqui é uma técnica clara que é de pulso diferencial, ó, porque a linha de base ela vai aumentando à medida que o pulso vai sendo trabalhado. Tem essas coisas bonitinhas aqui, ó. Eu faço isso aqui, eu amplio, ó. Tá vendo que legal? Eu faço isso aqui, eu amplio. Mas eu queria ver outra coisa aqui. Não, 2000. Deixa eu ver se eu posso estar falando bobagem. Acho que eu estou falando bobagem. Vamos ver. Isso aqui. Esse eu queria mostrar para você, ó. Se eu começo com 500 milivolts e termino aqui com 500 milivolts e testo, ó, eu tenho uma voltametria de pulso normal, ó. Ele dá uma aplicação de pulso, dá um período. Esse período vai ser o período estabelecido aqui, ó. Acredito que seja esses 100 milissegundos aqui, período de 100 milissegundos.
Por que eu acredito? Porque se eu colocar 500 milissegundos aqui para testar, ele aumentou o período, tá vendo? Ele aumentou o período. Se eu voltar, por exemplo, para 100, não sei se estava 100, ele diminui o período aqui. E se eu colocar o tamanho do pulso por um tamanho do pulso mais longo, o que eu observo? Eu observo que eu acho que eu exagerei demais no pulso. É isso que eu observo. Acho que deve ter uma limitação. Se você dá um pulso maior, né? Porque na verdade ele foi pulso até 100, não foi isso? Ah, foi isso, é. Porque o período é até 100, deixa eu ver, 50. Testa. Tá vendo? Ó? A duração do pulso aplicado, isso aqui é a voltametria de pulso normal. A duração do pulso ficou maior. Ó. Se eu colocar, eu quero que dure até 90. 90 não vai dar. Olha lá, ficou maior. Tá? Eu não posso colocar 100, se eu colocar 100 ele zera. Ele zera. Ele zera. Se eu mantiver em 40 aqui, então você consegue brincar. Agora, se ao invés de eu começar em 500 milivolts, eu começar em 500 milivolts e agora for para 2000 milivolts, aí eu começo num potencial, estou subindo o potencial, aqui eu tenho uma linha de base que é a mesma, né? Se eu subir o potencial agora, olha que bonitinho que fica. Aí fica a voltametria de pulso diferencial. Então é interessante isso para você entender. Tá? E ele tem esses botão vermelho aqui de help, ó, se você clicar no help, não vai acontecer nada. Ele não puxa, o help. É porque no programa que está instalado no computador, que tem a placa, que tem o potenciostat, obviamente ele puxa um help que mostra como que é a voltametria que você está mexendo. Tá? E aí você tem outras coisas para definir e tal. A voltametria de onda quadrada, também, ó, você tem, ela já é um pouco diferente se você observar o jeitão delas, a de pulso, porque aqui nessa voltametria, ó, a linha de base ela está subindo aqui, ó, tá vendo? Quando eu observo a voltametria de onda quadrada, nossa, deixa eu mudar aqui o número de vezes. Deixa eu ver se eu tenho como melhorar isso aqui. Não. Eu acho que eu tenho que melhorar isso daqui fazendo desse jeito. Eu poderia... eu posso fazer assim, ó. Aqui, ó, o pulso que está sendo aplicado, ele não, a gente está subindo a linha de base, mas a linha de base mesmo não está com nenhuma inclinação. E aqui eu aplico um potencial subindo aqui na ponteira do mouse, depois eu aplico um potencial descendo. Tanto é que ó, o potencial inicial começa negativo, o potencial final vai para um valor positivo. Amplitude 200. É uma brincadeira. Se eu botar um quinhentão aqui, eu vou aumentar também o potencial aqui. Está em milissegundos? Deixa eu ver se eu colocar 100 milissegundos. Testa. Aqui ele vai mexendo só embaixo. Será que é aqui? Agora eu estou na dúvida. Não, ele está mexendo só embaixo mesmo. Na verdade, é melhor eu explicar para você que essa é a grande diferença. Numa voltametria de onda quadrada, eu estou tendo a linha de base crescente, e na voltametria de pulso diferencial, eu estou tendo a linha de base crescente. Na voltametria de pulso normal, eu tenho a linha de base fixa. Na voltametria de onda quadrada, a linha de base é crescente, só que ela é crescente em passos. Né? Ela não é crescente de forma contínua, ela é crescente em passos. Então são técnicas bem interessantes. Tá? Só para exemplificar o outro, e finalizar, que é esse aqui, ó, que é aquele que teve atividade para fazer dessa semana, esse aqui, ó, que é o Polar. Né? No Polar eu passei para vocês uma versão mais antiga, espero não ser preso por isso, bem mais antiga, que é uma versão que não é apenas demonstrativa, ela tem as outras... Não, essa aqui é apenas demonstrativa, então não é essa. É essa aqui. É uma versão que tem as demais técnicas, não apenas as técnicas de degustação, mas você tem essas aqui. Você pode fazer a voltametria DC, que é aquela que eu mencionei de corrente contínua, ou polarografia DC ou voltametria DC. A diferença é só o tipo do eletrônico. Em que você faz a leitura no tempo final da gota, a voltametria de pulso normal, a voltametria de pulso diferencial, a voltametria de onda quadrada, que bonitinho. Então, vamos pegar assim, ó, voltametria de pulso normal. Vamos deixar o mecanismo como está aqui, um elétron só.
E aí você pode brincar, deixa eu ver, no instrumento. Não vou mexer nada aqui, não vou mexer no instrumento. Vamos só correr para ver. Ó. Aqui, ó. Então esse é o perfil de uma voltametria de pulso normal. Em que os parâmetros que me interessam é este parâmetro aqui, ó, que é o potencial de meia onda dela, e esse aqui que é a corrente limite, muito parecida, portanto, com polarografia. Se eu pedir para ele analisar o pico, ele analisou o pico, porque era para analisar o pico. Né? Aqui ele achou, ó. É o de baixo ele achou. Ó. Pico de meia onda em 0,15 volts, quer dizer, ele está falando que é mais ou menos a meia onda para aqui, né? 0,15 volts, com um ID, que é essa corrente limite, 3,9, que é essa que vai dar aqui em cima. Certo? Se a gente exemplificar, se a gente mudar, por exemplo, nós já deu 11 horas, me dá só mais um minutinho. Se a gente mudar, e muito obrigado por ter ficado. Imagina. Se a gente mudar aqui, mecanismo. Eu tô adorando. Oi? Eu tô adorando esse programa. Esse programa é bonitinho. Eu gosto dessas. Porque é legal, porque assim, não é só aquele blá blá blá, e não é só aquele negócio do livro, do exercício. É você ver a simulação acontecendo e você consegue mexer. Agora, por exemplo, eu vou colocar 3 elétrons. Tudo bem que 3 elétrons, eu tenho que fazer um FE0 aqui. Mas isso também para o programa. Eu boto 3 elétrons aqui, ó. E aí vamos ver como é que fica a simulação. Deixa eu ver. Estava em 1, estava em 1,3. Olha só que barato. Ele estava chegando em 1 aqui e reduziu bastante. Quer dizer, com 3 elétrons, de uma transferência de carga, eu reduzo o sinal de corrente limite, mas não mudo o potencial de meia onda aqui. Ficou mais ou menos o mesmo. Se a gente pegar outra técnica, voltametria de pulso diferencial, e mantiver aqui com 3 elétrons e ver o que dá, vamos ver o que ele corre. Ó. Com 3 elétrons, eu vou ver. Olha que bonitinho. Então você consegue pegar também as informações de análise, né? Aqui, ó, do pico. Então o potencial do pico ele achou em 0,125 volts. Interessante, 0,25 volts. Corrente de pico aqui em 1,67 vezes 10 a primeira, vai dar exatamente aqui, ó, vai dar corrente de pico. Se tiver mais de um elemento, muito provavelmente ele vai conseguir pegar mais de um. Eu fico com medo de tentar, mas a gente pode tentar. Ó. Vamos pegar assim, ó. Ferro somente. Vamos pegar cobre, vai. Cobre 2 mais um elétron vai dar cobre mais. É isso? Tá, aí eu dou um ok. Aí eu peço para ele correr, simula para mim. Aí ele vai travar meu computador. Não faz isso não, meu querido. Não sei, não vou arriscar mais não. Já piscou um negócio aqui, ó. Não vou arriscar não, vamos mudar de técnica, vai. Porque aqui no mecanismo, eu tentei fazer isso daqui, ele não conseguiu calcular. Mas é aquela história, esse aqui é um aplicativo Windows. Eu estou no computador Linux. E esse aplicativo, às vezes, dá uns paus quando você coloca... Por exemplo, eu não sei, aparece isso aqui para você, Kéter, desse jeito esquisito assim? Depois você me confirma, tá? Tá. O senhor colocou aonde para poder baixar? Aonde que baixa esse programa? Eu coloquei para vocês um exercício. Quer ver, ó? No exercício eu mostrei para vocês. Que o senhor postou agora, essa semana. Não, essa semana, quer ver, ó? Porque eu sabia que isso podia dar uma confusão. Talento, olha só. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó. Tópico de simulação em eletroanálise na VC de 6 de novembro, tá vendo? Cola 4.2 está disponível lá. Aí tem que vamos mudar a técnica então para a gente terminar a aula. Tá certo. Se o meu não deu, às vezes não sei o dá, porque o seu é um Windows, né? Voltametria de onda quadrada. Então, voltametria de onda quadrada, eu vou ter que mudar esse mecanismo aqui, porque eu estou com medo dele. Então, vou desaparecer com ele aqui. Seria interessante saber se para o Windows um de vocês está funcionando. Não tá. Aí na voltametria da onda quadrada, você pede para simular até o valor da maior. Até o valor aqui da maior. Pede para analisar os picos. 0,1 volt.
a corrente estava em 1, alguma coisa, já foi uma corrente para 4, alguma coisa, tá vendo? Mas ela é uma técnica mais sensível mesmo. Mas eu vou tentar uma última coisa, deixa eu ver. Um elétron só aqui, ó. Um elétron, então isso aqui vai ficar Fer3+, Fer2+, Fer2+. Se eu colocar um elétron só e pedir para correr, olha que legal, aumentou mais ainda, eu acho. Ó. Definiu melhor a curva, inclusive. Quando você olha o pico, não aumentou minha volta, não aumentou nada. O pessoal teve um broadening, um alagamento do pico, a área do pico que aumentou. Saideira, só para ver se conseguimos colocar aqui o FE. Nossa, ele ficou com o FE igual, ó. FE 2+. Eu acho que não vai mudar não, mas vamos tentar, vai. FE 2+, mais um elétron para FE+. FE+. Tá, vamos ver se ele vai fazer display, run, simulate. Ah, fez, Keter! Olha que legal, ele fez. Não sei o que fez, olha que legal. Quer dizer, quando você coloca mais de um mecanismo, aqui em mecanismo, você coloca mais de uma reação, a voltametria de onda quadrada consegue detectar nos picos exatamente os potenciais e as correntes que estão associadas aos analíticos separados. É uma espécie de cromatografia eletroanalítica, né? Você separa os picos, mas não separa a espécie química, ela está em solução. Ela continua em solução, mas você separa a informação dela. Bacana, né? Legal. É isto. É isto. Acho que foi bem divertido hoje, até porque a gente conseguiu fazer uma coisa que eu acho bastante útil, que foi retomar os exercícios que foram dados, né? É verdade, professor, dá uma citada no conteúdo. É muita coisa. Assim, essa disciplina eu coloquei por curiosidade, eu vou confessar, porque eu não tive, né, eletroanálise. E aí é muita coisa, eu percebi que é muita coisa. É muita informação. É muita coisa, muita informação. E olha que a disciplina é de 60 horas, né? É que assim, da próxima vez que for dar essa disciplina, acho que como os vídeos já estão preparados, aí vão ter 2 aulas por semana em vez de uma, né? Porque a ideia que foi aprovada pelo colegiado é que assim, eu montaria os vídeos e isso representaria metade da carga horária e a aula presencial representaria metade da carga horária. Mas é muita coisa, nossa, é muita coisa. E olha, tem muito mais coisa, cara. Semana que vem a gente vai ver espectroscopia de impedância eletroquímica. Nossa, a coisa é tão doida que o eixo, numa representação gráfica, um dos eixos é eixo imaginário. Eita. Que trabalha com números complexos. Então, um dos eixos do gráfico é eixo imaginário. Fala, mas esse eixo não existe. Não, é números complexos. Ele existe sim. Ele existe. Mas é bastante interessante, era muito empregado na indústria, por exemplo, em concretagem, para você ter uma ideia, para você saber a capacidade de durabilidade, de estabilidade no concreto, eles fazem isso. Em vários materiais se faz isso. Passivação de materiais galvanizados, você usa impedância. É bem interessante. Mas é um outro mundo. Você vai ver que a gente não vai mais falar de elétron. É um mundo de resistência, a chamada reatância capacitiva, a indutância, é uma coisa meio bacana. Mas vamos ficar por aqui, que já são 11h10. Tá certo, professor. Obrigada. Muito obrigado, viu, por você ter me aguentado esse tempo todo. Imagina, bom dia, viu? E eu vou agora para o computador para tentar instalar. Tá, vale a pena, porque dá para fazer umas brincadeirinhas legais.